Palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 17, temos meditado nesta palavra que diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados ou forem provocados a ira, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha com que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não provoquem a ira do Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, te agradecemos por essa hora tão bendita, esta hora tão rica para a nossa vida, que é a hora que estamos em Tua presença de uma forma muito especial. Cremos que vivemos cada dia corandel. Cremos que vivemos cada dia diante da Tua face. Mas este momento é único, porque Tua face nos contempla de forma especial, e diante da Tua face nós estamos para Te adorar e para sermos instruídos na Tua palavra. Então nós pedimos que o Teu Espírito nos comunique a graça de entendermos o que temos lido, para que possamos, mediante a disposição do Teu Espírito em nós, vivermos essa palavra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu, antes de vir para a igreja hoje, eu estava numa dúvida cruel do que eu faria com o sermão dessa noite. Porque domingo passado eu dei por encerrado o problema da ira. Então eu ia começar hoje a tratar do que Paulo coloca a partir do versículo 28, que a imagem de Cristo em nós é conhecida também pela forma como nós lidamos com
o nosso dinheiro, com os nossos recursos. Porém, eu fiquei sendo perturbado a semana toda por uma questão no meu coração. Quando nós começamos a tratar da ira, os ídolos do coração de muitos irmãos se manifestaram, quase que uma possessão demoníaca no coração de alguns. Já no primeiro sermão, algumas pessoas chegaram lá fora e disseram: pastor, mas e a ira justa? Só faltaram dizer assim: e a ira santa? Eu só espero que a ira santa não seja no nível das cruzadas na Idade Média, que era uma ira tão santa que mataram milhares em nome de Deus. E eu me ative dizendo a essas pessoas que é verdade que existe uma ira justa. O que eu tenho dúvidas é que a nossa ira seja justa. Então, para mim, isso estava resolvido, satisfeito. Mas o que me incomodou essa semana toda? Uma questão muito simples. Eu, no seminário, ouvi uma vez um professor meu, doutor Paul Freston. Paul Freston, ele é doutor em sociologia, era meu professor e professor da Universidade Federal de São Carlos. Um homem muito crente. Ainda que totalmente equivocado na luta dele pelo PT naquela ocasião, coitado, que o Senhor não perdoe isso. Espero que ele já tenha se arrependido. Deus é misericordioso para receber os que se arrependem. Mas Paul Freston falou uma coisa que me incomodou muito numa aula, que era o seguinte: o ministro do Evangelho nunca é chamado para pregar aquilo que ele acredita, mas todo o desígnio de Deus, toda a determinação da palavra de Deus. Então Paul Freston dizia para ele o seguinte: você não tem o direito de pregar apenas aquilo que você gosta. Pode até ser verdadeiro, mas você não tem o direito de pregar apenas aquilo. Você tem que pregar aquilo que você também não gosta. Você não tem o direito de pregar aquilo que é apenas conveniente. Você tem que pregar também o que é inconveniente a você. E por isso eu fiquei nessa crise essa semana sobre tratar da ira justa. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, existe uma ira justa. Mas o meu grande medo é que quando eu fale dessa ira justa, as pessoas se sintam livres para se irar. Então agora o Senhor entende, pastor. O Senhor não sabe o que a minha esposa disse. O Senhor não sabe o que o meu marido falou. O Senhor não sabe como o meu chefe se comportou. A minha ira foi totalmente justa. E eu fiquei remoendo isso. Eu disse: prego ou não prego sobre essa questão da ira justa? E eu confesso aos irmãos que eu relutei até antes de vir para a igreja sobre esse assunto, porque eu não quero que você pense que você tenha direitos à ira, mas eu não seria fiel à palavra de Deus se eu não expusesse a você a questão da ira justa. Eu quero então encerrar essa questão da ira apenas te ajudando a pensar sobre essa questão da ira justa. Vamos começar pensando na vida de um homem chamado William Wilberforce. A maioria das pessoas não conhecem William Wilberforce. Esse homem era um homem tremendamente piedoso, um homem de uma vida com Deus fora do comum.
Esse homem participou do grande avivamento inglês, na época de John Wesley. Esse homem escreveu um livro, tinha na faculdade esses dias aqui, chamado Cristianismo Verdadeiro. Mas talvez você ainda não esteja associando o nome à história. William Wilberforce foi o homem que, durante o avivamento inglês, Deus levantou para proclamar a ira de Deus contra o sistema de escravidão de negros que vinham da África. Esse homem ergueu a voz no parlamento inglês para denunciar a prática inglesa e de todas as nações que praticavam a escravidão. E foi exatamente essa ira contra a escravidão que fez William Wilberforce orar, jejuar e mexer todos os meios legais possíveis para que a Inglaterra entendesse a pecaminosidade daquele ato e o parlamento inglês se arrependesse e então abolisse a escravidão na Inglaterra. Satisfeito? Não. A ira contra este pecado no coração de William Wilberforce era tal que ele levou o parlamento inglês a condenarem as nações que praticassem a escravidão, e isso teve reflexo no Brasil. Porque a Inglaterra passou a pressionar o governo brasileiro, ainda debaixo do Império Português, para que acabasse com a escravidão no país. E quem estava por trás de tudo isso era William Wilberforce. E o que motivava o coração dele? A pecaminosidade daquela atitude de olhar para o semelhante com desprezo, olhar para o semelhante como alguém que eu posso usar, vender, como se fosse um objeto e não imagem de Deus. Então John Stott, o famoso pastor anglicano inglês, da parte crente da anglicana, deixar bem claro isso, um homem muito piedoso, um dos maiores comentaristas bíblicos, ele quando comenta o livro de Efésios, ele diz que nós precisaríamos ter mais pessoas iradas, como William Wilberforce. Por quê? Porque é essa ira justa que move a história em direção aos planos de Deus. Você entende como isso é diferente de quando alguém chega para mim no aconselhamento irado e diz que o Senhor não conhece aquela pessoa. Ela está tentando dizer para mim que a ira dela é justa por causa da atitude de alguém com ela. Qual é a diferença dessa fala com a de William Wilberforce? William Wilberforce não tinha problema nenhum, ele não era negro, ele não era escravo de ninguém, ele era Sir do parlamento inglês. Ninguém estava o ofendendo, mas eles estavam ofendendo o Deus Todo-Poderoso, que criou a todos os seres humanos, nas suas diversidades étnicas, raças. Eles estavam ofendendo o Senhor. E então daí dá para a gente começar a entender o problema da ira justa. Se a ira é uma resposta ativa a esse sentimento de injustiça, ela só pode ser justa quando aquilo que reagimos é uma ofensa contra Deus.
e não contra nós. É por isso que eu acho difícil você ter uma ira justa. Você não costuma reagir com ira porque Deus foi ofendido. Você reage com ira porque você se sentiu ofendido. E então você reage brutamente, com violência. E aí você precisa descarregar em outros pecados, como nós vimos domingo passado, entre eles a prostituição, entre ele com outros pecados, que é o acúmulo de maldade que Tiago fala. E aí você acha que reagiu de forma justa. O que nós costumamos dizer na área do aconselhamento, dificilmente a gente vê pessoas iradas de forma justa. Mas se a soberba do seu coração ainda for tal, que você acha que você é o máximo, que você julga corretamente todas as coisas, que você julga a ira perfeitamente como ofensa ao Senhor, por isso eu estou irado. Robert Jones propõe 3 critérios para você avaliar a sua ira e verificar se ela é justa. Esses 3 critérios de Robert Jones são observados a partir de um artigo de Dr. David Powlison sobre o problema da ira e o pecado da ira, publicado na Journal of Biblical Counseling, onde Powlison faz 6 perguntas que você deveria fazer a si mesmo quando você está irado. E essas 6 perguntas nos ajudam a entender 3 critérios para sabermos se nossa ira é justa ou não. E se você tiver como anotar, eu quero que você anote essas observações do Robert Jones sobre isso. 6 perguntas que você deveria fazer quando você se sente irado. E isso será o primeiro filtro. A primeira pergunta de David Powlison, levantada por Robert Jones, é: você fica irado pelas coisas certas? E aí, por coisas certas, nós estamos perguntando os padrões de justiça de Deus. Não é você que determina o que é certo. É o padrão de Deus que determina o que é certo para aquela minha reação. Quando você fica irado, é porque algum padrão de Deus foi quebrado. Segunda pergunta. Se você não conseguir copiar tudo, depois você pode ler o livro do Jones. Você expressa a sua ira de maneira certa? Ou a sua ira ela é vingativa? Terceira pergunta que Powlison levanta: quanto tempo dura a sua ira? Lembra quando eu mencionei semana passada que às vezes eu e Josi discutíamos e eu ficava 3, 4 dias sem falar com ela? Quanto tempo dura a sua ira? Você tem certeza que ela é justa? Ela é tão justa que você pode ficar esse tempo todinho sem falar com o outro. Quarta pergunta: quão controlada é a sua ira? Você consegue controlar as suas reações?
Ou quando a ira vem, você destrambelha com palavrão, começa a xingar, sai quebrando o prato. Eu lembro que quando eu pastoreava em Tietê, eu tive que aconselhar um casal que era duro, eles já tinham mais de 20 anos de casamento. E a esposa havia adotado um critério muito simples quando ela se sentia irada. Ela era armênia. Então, quando eles tinham alguma discussão séria, ela pegava um monte de prato e saía quebrando na parede. Pá! Pá! Por isso eles tinham pratos bons e vagabundos. Veja como a ira é uma resposta ativa. Porque ela sabe separar na ira o prato que presta e o que não presta. Não dava aquela doida de sair, esse prato aqui foi caro, porque não, esse não, esse aqui foi vagabundo, esse eu quero. Veja como é pecado a ira realmente. Só que nesse caso, o que ela fazia? Não, pastor, eu estava irada. E você não tem controle disso. Então essa é uma boa pergunta que você precisa saber para saber se a sua ira é justa. Quão controlada é a sua ira? Quinta pergunta: o que motiva a sua ira? Eu tenho dito que uma das questões na disciplina de filhos que a gente deve ter sempre em mente é de que forma o meu filho pecou contra Deus para que eu o discipline. Se eu não conseguir estabelecer uma relação de pecado clara do meu filho contra Deus, eu não tenho o direito de disciplinar. O problema é que muitos pais disciplinam seus filhos porque os seus filhos tocaram nos seus ídolos pessoais. O que motiva a sua ira? Sexta questão de Polison. Sua ira está engatilhada, como um revólver mesmo, engatilhada e pronta para responder ao pecado habitual de outra pessoa? Você vê o outro pecando, seu pecador! E eu já saio para a acusação. Não houve um tempo de fazer o que Jesus disse: olha, vai lá primeiro conversar. Vai tentar salvar o teu irmão do pecado que ele cometeu. Se ele não te ouviu, vai lá, leva mais um. Não, tem irmãos que não têm tempo para dialogar e ajudar. Eles estão engatilhados já para pegar o erro do outro e pá! Meter-lhe o tiro. Sabe como é que você sabe muito como isso funciona na nossa cultura? Naquela frase que a gente tinha que dizer assim: pastor, eu sou uma pessoa comprometida com a verdade, pastor. E até aí eu digo, ok, amém? Nós esperamos que seja. E o senhor sabe, né, pastor? Depende. A verdade, ela tem que ser dita. Concordo. Doa quem doer. Não dessa forma. Entenda uma coisa natural: a verdade dói por si só. Só que há pessoas que têm prazer em ver a dor do outro quando lhe diz a verdade. Ele não diz porque ama e quer ajudar e curar a pessoa. Ele fala porque quer atingir o outro. Então a verdade está engatilhada para ser um tiro contra alguém. Então a pergunta do Polison é: a sua ira porventura está engatilhada para apontar o pecado do outro? Eu já disse aos irmãos que eu tinha um presbítero em Tietê. Só ele era crente na casa. E aí um dia, falando numa escola dominical,
sobre essa questão da centralidade da palavra na vida da gente. Eu disse aos irmãos que eles deveriam ter a Bíblia como uma referência das discussões nas suas casas. Porque quando a Bíblia deixa de ser a referência, nós vamos apenas para aquilo que a gente acha que é certo, acha que é errado, e o nosso acha isso e acha aquilo sempre será de acordo com a nossa conveniência. Não uma coisa à luz da palavra de Deus. E quando eu terminei de falar, o presbítero disse: pastor, é por isso, lá em casa é simples. Quando eu começo a ver minha esposa fazendo besteira, eu digo: a Bíblia diz assim, 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 vocês estão fazendo errado. E ele começou a falar. Quando ele terminou de falar, eu olhei e disse assim: meu irmão, eu acho que eu agora entendo porque sua esposa não quer saber do Evangelho. Porque você usa a verdade de Deus como uma forma de dar um tiro nela, e não como remédio de Deus para a enfermidade. E aquilo quebrou aquele presbítero. Ele silenciou, ficou pensativo. Naquela semana ele me procurou e disse: pastor, o senhor está certo. Eu tenho a verdade engatilhada. Ele usou essa expressão para mostrar para minha esposa, para minha filha, como uma arma e não como um remédio de Deus. E esse homem começou a rever a vida dele, o comportamento dele. E a primeira coisa fantástica que nós vimos foi a filha se aproximando de Deus novamente. E a esposa, no dia que eu fui visitá-los, ela disse: olha, pastor, não sei o que foi feito com esse homem não, mas ele está diferente, né? E ela começou a falar: ele já não fica passando a Bíblia na minha cara. Você tem que se perguntar, quando a sua ira vem, você está pronto para dar um tiro no pecador? Sétima pergunta e última de Polisson: qual é o efeito da sua ira? Veja o que acontece logo após a sua ira. Se a sua ira desagrega, se a sua ira mata apenas o outro, você caiu no problema que Jesus disse, que a ira fez de você o assassino. Se a sua ira justa matou, me parece que ela foi justa. Como disse Jesus, você se tornou agora réu, passivo de condenação ao inferno. Mateus 5. A partir do versículo 22, Jesus começa a tratar disso. Qual foi o efeito da sua ira? Então Robert Jones pega essas 7 perguntas levantadas pelo Polisson e ele diz: existem 3 critérios que você deve ter muito claro quando você se ira e acha que você está certo por se irar. E eu quero usar o trabalho do Robert Jones, porque esse livro, como eu já disse, foi um livro que me ajudou a entender muita coisa em mim mesmo, até porque eu sempre me achei um homem justo na minha ira. Eu já disse a vocês que eu sempre procurei ser zeloso com a palavra de Deus. Isso é uma questão desde a minha infância. E aí eu lembro quando minha igreja inventou de entrar numa renovação meio espiritual lá em Macapá, muito repleté. A igreja presbiteriana, isso. Ai, que loucura. Era muito manto de mistério, né? E o pessoal começou a bater palma no culto e tal. E eu recebi toda uma educação sobre a presença do Senhor no culto, os caras batendo palma e faziam um trenzinho já. De uma música assim: por essas ruas de ouro eu andarei. Aí um colocava a mão na costa do outro e saía andando. Eu disse: ai, Jesus amado. E aí o meu espírito fariseu, porque a única forma que eu tenho de definir o que acontecia comigo,
esse cara batendo palma, querendo andar na igreja. Eu dizia, desgraçado. Ai, Senhor, se eu pudesse, eu matava esse infeliz. Como é que ele faz isso na tua casa? Você está entendendo? Não parece que é justo? Não parece que eu estou defendendo a honra de Deus? Não, irmãos. Era um pecador cheio de soberba, cheio de si mesmo, de orgulho próprio, de justiça própria, achando que era o justiceiro de Deus, o paladino celestial. Era assim que eu me achava. E aí, como eu disse a vocês, vem aquele livro do Tim LaHaye. Até agora eu não vi uma coisa que prestasse que o Tim LaHaye escreveu. Pelo amor de Deus. Você sabe o que é duro? É que eu já achei que ele... Houve uma fase que eu achei que ele era um grande teólogo. Que é ignorância, né? Vocês também já acharam. Vocês já devem ter lido aquele livrinho dele, Os 4 Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Deixados para trás. Tem até a série agora lá na HBO, Leftover. E ele escreveu um livro, eu já disse para vocês, chamado Ira, uma opção. E essa parte da ira justa é ampla. Ele dá a entender que a gente realmente tem direito de se irar, desde que seja justo. E eu sou um homem justo, eu posso me irar contra esses pecadores. Robert Jones foi um homem que me ajudou a quebrar muita coisa sobre o entendimento da ira dentro de mim mesmo, principalmente da minha ira justa. E os 3 critérios que ele apresenta nesse livro são revolucionários para a minha vida. Então eu quero que você anote pelo menos esses 3 critérios que ele tira das 7 perguntas do Policy. Primeiro critério: a ira justa reage contra o pecado real. O que é ira justa é uma reação contra um pecado de fato, e não contra o que você sente, o que você quer, o que você deseja. Ele coloca de uma forma muito interessante, ele diz assim: a ira justa não resulta de ser meramente incomodado. Verifique, a maioria das nossas iras são resultados do quê? Porque nós fomos incomodados. Você chegou em casa, queria poder deitar na sua cadeira do papai, e então eu fico irado porque eu não tenho mais cadeira do papai. No apartamento que eu moro não cabe a minha cadeira. Então eu tenho que pensar, então eu vou chegar em casa, eu vou deitar na minha rede. Aí meu filho olha para mim e diz assim: não, essa rede é minha, vovó Léo deu para mim. Ah, moleque. Você entende? Nós nos iramos, não é porque alguém está cometendo um pecado real contra Deus, mas porque nós estamos nos sentindo incomodados com alguma coisa. Aí a gente usa toda uma teologia pessoal para justificar a nossa ira. Mas eu sou o pai dessa casa. Eu sou o líder e o cabeça deste lar. O que esse moleque está dizendo que a rede é dele? Não interessa se a vovó Léo deu para ele. Porque, por sinal, foi uma provocação da minha mãe. Ela deu com as cores do Corinthians. Você vê o que é pecado no coração da minha mãe também, né? Sabendo que eu sou flamenguista, é porque eu me senti incomodado.
Por que você fica irado na fila do banco? Porque alguém está realmente cometendo um pecado, ou porque aquela situação está lhe incomodando. Na fila do caixa, vocês sabem que Deus faz um tratamento intensivo comigo sobre essas coisas. É impressionante. Experimente um dia ir comigo passar por esse tratamento. Quando chega a minha vez, acontece tudo. O Ítalo já viu isso de perto uma vez. Ele estava numa fila comigo uma vez, ele diz assim: pastor do céu, é sério o negócio contra o teu lado mesmo, hein? É um levante, né? O senhor tem que fazer um desencapetamento disso aí. Porque... No dia que ele estava comigo, tinham 3 caixas. Chegou a minha vez, os 3 tiveram problema. E por que eu fico irado? Porque é um pecado real? Não, porque aquilo me incomoda. Então isso não é justo. A ira não é justa. Então o Jones diz: olha, a ira justa não resulta de ser meramente incomodado ou de violações de preferência pessoal. Nós ficamos irados porque nós temos preferências que não são atendidas. Eu lembro do Bacon Man. Bacon Man é um conselheiro bíblico norte-americano que foi apelidado pelo pastor Dejaci assim, de Bacon Man. Dr. Brent Alcoin. Então Alcoin, eu já contei para vocês que ele estava lá trabalhando na tese de doutorado dele. Foi um dia totalmente improdutivo, ele estava chateado. E aí ele pegou o carro dele: não, vou chegar em casa, vou tomar um banho, ter uma refeição agradável com a minha esposa. E foi pensando. Quando ele chegou em casa, a esposa tinha feito uma refeição maravilhosa, mas ele foi pensando no bacon. Ele queria saborear um bacon. E quando ele chegou em casa, a esposa tinha feito uma belíssima refeição, segundo ele. Quando ele foi ver, cadê o bacon? A esposa não colocou bacon. E ele fechou a cara, travou o coração. Estava certa a ira dele? Totalmente pecaminosa. Mas ele estava cheio de justiça. Eu saí cedo, trabalhei, me esforcei. O que custava ter um pedacinho de bacon? Talvez para a gente não faça muito sentido, mas na cultura americana os caras comem bacon desde a hora que levantam. O café da manhã de um americano tem bacon. Então ele espera no jantar bacon. E a esposa inventa de fazer outra coisa que não tenha bacon. Isso não é ira justa. Ele estava trabalhando isso conosco lá na BCB há 2 anos atrás, sobre por que nós reagimos do jeito que reagimos. E ele dizia: por que fazemos o que fazemos? Porque queremos o que queremos. Isso tudo motiva um monte de pecado, entre eles a ira. Jones diz ainda que a ira justa ela não resulta de tradição humana. Ela responde, observe agora, ao pecado como objetivamente ele é definido na palavra de Deus. Se aquilo que alguém fez e me irou não pode ser apontado como um pecado claro segundo as Escrituras, eu não tenho direito de ira. Não é justa. Minha ira é pecaminosa. Você ainda acha que as suas iras têm sido justas? Quando alguém faz alguma coisa que te deixa irado, você para e diz: ele pecou contra o Senhor neste mandamento. Ele transgrediu ao Senhor agindo dessa forma. Você faz isso? Quantas vezes você parou para pensar na palavra de Deus? Então, a palavra do Senhor foi ofendida com essa atitude. A palavra de Deus passa longe de você. Tudo que vem na hora da sua ira é porque as suas preferências foram agredidas, porque o seu gosto foi agredido, porque o seu eu, em outras palavras, o seu egoísmo foi agredido. Sua ira não é justa. Jones coloca um segundo critério para pensarmos.
Ele diz que a ira justa tem seu foco em Deus e seu reino, seus direitos e preocupações. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante. A ira justa tem o seu foco em Deus e no reino de Deus. Porque Deus foi ofendido, ou porque o reino dele foi agredido, então a ira pode ser justa. Ela tem seu foco nos direitos de Deus e nas preocupações de Deus. Aí ele completa: não em mim. A ira não tem foco em mim, no meu reino. Você já reparou que muito das nossas iras é porque o nosso reino, o nosso castelo de Grayskull, foi invadido pelo caveira lá, o esqueleto. O meu reino foi agredido. Eu tenho tentado entender isso com a seguinte pergunta para mim mesmo, sempre. Foi de propósito? O que essa pessoa fez foi tentar agredir o meu reino e é muito de propósito? Porque se foi de propósito, então ela está pecando, e não é porque ela me agrediu, é porque biblicamente ela não teria o direito de me agredir. Isso é pecado aos olhos de Deus. Você sabe o que é duro quando você faz essa pergunta? É que geralmente a resposta é: não, foi sem querer. E aí aquela vontade, aquele planejamento todo que você tinha de enforcar o cara, pendurar de cabeça para baixo, ela foi para baixo. Você fica frustrado. Não importa se o meu reino foi tocado. Já viram como as mães às vezes ficam loucas com seus filhos? Elas vão lá, gastam um tempo para comprar alguma coisa para casa. Aí o filho inventa, né? Tipo, o Arthur está nessa fase. Eu tenho conversado com ele, tenho advertido, estou estabelecendo as regras, para depois sim ele entender que foi pecado se ele persistir. Aí os filhos chegam naquela fase que eles estão descobrindo o mundo, querem jogar bola, eles acham que dentro da casa é um campo de futebol. E no apartamento que eu moro, então, isso é ótimo, funciona muito bem essa ideia de campo de futebol ali dentro. E aí ele, brincando sem querer, derruba alguma coisa, quebra um copo um pouco mais caro que você comprou, um prato um pouco mais caro, alguma coisa. E qual é a reação? Seu moleque! É porque ele agrediu o reino de Deus ou ele agrediu o seu reino? A ira justa, ela se levanta quando o reino de Deus é agredido, não o seu reino. Porque o seu reino não passa de um reino de areia, o seu castelo um castelo de areia, e o seu mundo fantástico não passa de um fantástico mundo de Bob, é só ilusão. Então, quando o meu reino é agredido, quando os meus direitos são agredidos, isso não é motivo para ira justa. Quando os meus direitos são agredidos, eles são motivos para minha humilhação. Deus quer que eu seja humilhado. Quantos direitos nós vamos ver quebrados? Muitos, irmãos. Numa sociedade de pecadores, muitas vezes o nosso direito vai ser quebrado. Isso não deveria suscitar ira em mim. Humilhação. Porque não é agressão a Deus e ao reino dele. Quer ver como isso funciona? Observe quantas vezes você já quebrou o direito do outro. Você não é justo para estabelecer um padrão de direitos. Quando você estabelece o meu direito ofendido, o meu direito de ira, você não passa de um hipócrita, só isso. Porque você também já agrediu várias vezes o direito do outro. E aí a gente tem que pensar como Jesus: hipócrita, tira a trave do teu olho,
Fica vendo o ciscozinho no olho do outro e a trave que está no teu está vendo não. Meus direitos. Que direito? E aí o descanso completo, e muito menos as suas preocupações. Você está irado porque suas preocupações não foram atendidas? Isso não é motivo para ira justa. Por fim, Jones diz que a ira justa agora lascou tudo. Ela é acompanhada por outras qualidades piedosas e se expressa de maneiras piedosas. Se a ira tiver realmente uma motivação justa, mesmo assim, as ações dela serão piedosas. Vamos voltar ao William Wilberforce. Ele não saiu quebrando o parlamento inglês porque ele estava irado contra a escravidão. A ira dele era justa. Mas ele não saiu fazendo baderna. O que é que ele fez primeiro? Ele decidiu orar. Segundo, jejuar. Uma coisa muito marcante nas orações de William Wilberforce era a oração de confissão a Deus pelo pecado do seu povo. Nós temos pecado contra ti. E então, diante de ações piedosas, ele começa a mover as situações legais do parlamento inglês para fazê-los entender a pecaminosidade daquela atitude. Baderna? Eu acho engraçado como nós vivemos a bipolaridade das nossas reações numa sociedade como a nossa. No ano passado, tivemos lá o pessoal em São Paulo, Rio, Brasília, fazendo aquelas, como é que chamava lá? Aquelas manifestações contra o governo, e invade não sei o quê, e quebra não sei o quê. Não, porque nós estamos lutando pela democracia. Não, vocês são baderneiros mesmo. São vândalos. Apenas aproveitaram uma situação para dar vazão à grande pecaminosidade do seu coração. Nada mais do que isso. Eu ainda ouvi crentes dizer, pastor, a gente tem que lutar mesmo. Irmão, vai estudar a Bíblia. Não é assim que na palavra de Deus nós somos ensinados a reagir. Aí quando estava lá aquele AUE com o PL 122, aí os evangélicos, vamos fazer uma manifestação também. E eu fiquei observando. Primeira coisa, vamos fazer um palco. E aí vai vir o cantor fulano, a cantora ciclana e não sei quem. Aí vem o Silas Malafaia, vem o Marco Feliciano, vem não sei quem. E aí a nossa manifestação o que era? Show gospel. Olha como nós manifestamos a nossa ira. Justa, no caso. O que a Bíblia diz quando a nação está em total decadência? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas preces e sararei a sua terra. O que é que eu esperava do movimento gospel? Na minha utopia, que eles reunissem aquele grupo de pessoas para se ajoelharem diante do Congresso e dizer: Senhor, temos pecado contra ti. Esta nação tem ofendido a tua santidade e nós nos arrependemos. Não, a gente vai fazer festa.
ira justa se manifesta em atitudes piedosas. Deixa eu terminar isso agora com a história da Inglaterra para você. William Wilberforce conseguiu que fossem aprovadas as leis no parlamento contra a escravidão. A Inglaterra, naquele momento do grande avivamento que Deus derramou sobre eles, estava vivendo a segunda revolução industrial, onde homens, mulheres e crianças trabalhavam 15, 16 horas por dia para ganhar um salário de fome. A prostituição havia aumentado na Inglaterra. Por causa da fome, mulheres foram se prostituir para poder sobreviver. O que a igreja fez? Ela começou a pregar nas ruas. Não faz, pastor Marcelo. John Wesley, George Whitefield, William Griswold, chamando o povo a se arrependerem e crerem no Senhor. A igreja começou a se reunir em grupos de estudos bíblicos. A igreja começou a se reunir em oração para confessar pecado e se arrepender. A igreja não foi fazer festa. A igreja não foi quebrar o parlamento. A igreja manifestou ira justa com atitudes piedosas. O que aconteceu? Se você procurar uma correspondência, um livro de correspondências entre Karl Marx e Engels, você vai ver que eles mencionam a Inglaterra, porque era o primeiro alvo deles, não era a Rússia o alvo deles. Eles, vendo tudo que estava acontecendo na Revolução Industrial, arquitetaram implantar o comunismo na Inglaterra. E estava tudo encaminhado. Leia a correspondência entre eles. E aí, de repente, a correspondência começa a mudar e diz: cara, está acontecendo alguma coisa na Inglaterra. A sociedade está se tornando mais justa. Os homens estão vivendo com mais dignidade. Eles mencionam William Wilberforce e a lei que abolia a escravidão na Inglaterra e a luta dele para que fosse abolida nos outros países. E a última carta que eles mencionam da Inglaterra, Marx diz para Engels: vamos abortar o plano comunista na Inglaterra. Aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Uma nação que aprendeu a se irar de forma justa, com atitudes piedosas. Quando você se sente irado contra alguém, quantas vezes você se pôs de joelho para pedir por essa pessoa? Ou você apenas soltou a metralhadora na sua boca contra essa pessoa? Onde deveria se ajoelhar, pedir perdão por si mesmo, pedir perdão pela vida da pessoa e pedir a Deus que curasse aquela relação. Não foi isso que Jesus ensinou? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Os ímpios são assim. Os ímpios agem assim. Vocês que são meus discípulos, não. Vocês vão amar o seu inimigo, aquele cara que mais te provoca a ira. Me diz, tem alguém que te provoca mais a ira do que alguém que se declare teu inimigo? Não, não tem. Eu não quero que você apenas ame o teu inimigo. Lembre-se que amar não é sentimento. Amar é uma disposição de agir em favor dele. Eu não quero apenas que você haja quando ele te procurar com alguma necessidade. Você vai orar pelo que te persegue. Eu já disse que alguns irmãos são tão dominados pela ira que eles dizem: essa parte é fácil, pastor, eu oro. Manda fogo do céu, Senhor, mata esse desgraçado. Mostra para ele que eu sou teu filho.
Não, Jesus não está falando nada disso. Orar por essa pessoa é pedir um bem sobre a vida do teu inimigo. Você tem certeza que a sua ira é justa? Olhe as suas reações. Elas são tão piedosas que você, quando está irado, se prostra em oração pela vida daquele que te irou. Eu vou dizer a vocês, tem sido um tratamento intensivo para mim as filas de supermercado, bancos, etc. E eu tenho aprendido a lidar com isso da seguinte forma. Primeiro, eu me preparo espiritualmente para entrar no supermercado. Mas mesmo entrando preparado espiritualmente, o levante às vezes é muito grande. Parece que é o reino de Satanás instalado ali naquele momento. E aí começam a acontecer exatamente as coisas que provocam a minha ira. E eu tenho procurado fazer o seguinte: eu baixo a cabeça e digo: Senhor, obrigado por esse momento que eu estou sendo provado. Me ajuda a responder biblicamente, porque eu não tenho força em mim mesmo. E abençoe quem esteja causando essa situação, esse problema. Sério, eu tenho orado silenciosamente dizendo isso. Abençoa quem está causando isso. Porque a gente fica procurando culpados. Às vezes a gente sabe quem é. Mas a melhor coisa é dizer: abençoa quem está causando isso. Essa pessoa precisa muito da tua graça, não da minha ira. Tem sido uma experiência interessante na minha vida. Às vezes eu consigo sair cantando, às vezes eu saio calado, às vezes eu preciso chegar no carro, baixar a cabeça e dizer: Senhor, me ajuda. Porque minha ira não é justa. Depois que eu li o livro do Johnny sobre essa questão, e eu fiz um exame de mim mesmo, eu disse: Senhor, eu acho que eu nunca tive uma ira justa. Há 41 anos, eu não consigo lembrar de uma única ira que tenha respondido a esses 3 critérios para dizer que foi justo. Tomara a Deus que você tenha conseguido viver dessa forma, de algum jeito, e diga: não, minha ira foi justa, pastor. Amém. E talvez a minha pergunta seja: qual foi o efeito dela? Alguma coisa, pelo menos, passou raspando o que aconteceu com William Wilberforce. Pessoas foram abençoadas e transformadas pela sua ira. Ok, eu acho que já deu para você entender por que eu não acredito que você possa ter ira justa. Aí até a ira justa tem que ser um milagre de Deus no coração da gente. Então, se você tinha alguma esperança de ouvir que havia uma possibilidade de você se irar de forma justa, eu espero ter sepultado os seus sonhos nessa noite. Eu espero que você não cante respondendo a mim: não, pastor, o senhor está enganado, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a compreender isso. Nos livra desse pecado tão sério. Pecado que nos torna assassinos tantas vezes. Te agradeço pelo exame sincero, honesto, que o Senhor levou Bob Jones a fazer nesse livro, e obrigado pela bênção que foi esse livro e tem sido para a minha própria vida. E ajuda-nos a termos o coração controlado para termos respostas certas e bíblicas, em vez de respostas iradas e pecaminosas. Em nome de Jesus.
Amém.